Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma demonstração bem rápida. Por se tratar de um software industrial, ele não necessariamente ele foi desenvolvido para o mercado odontológico, ele acaba tendo muitas funções, até mais do que a gente precisa. Então, pensando nisso, dois colegas que hoje moram na Austrália fizeram uma adaptação, fizeram uma aplicação, né, modificaram os scripts e os códigos-fontes desse software. E já há quase um ano eu conheço esse projeto, conheci através do Facebook, tem uma comunidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que é o Blender for Dental. E o que eu vi de diferente, o que me chamou a atenção? Você pode falar, pois é, que você já usa bastante coisa, em Live, Serec, Mesh Mix. O que te chamou a atenção nesse material? O que me chamou a atenção particularmente foi uma construção muito fácil, na construção de bases de modelo. Quem faz aí sabe às vezes o trampo que é, e nem sempre sai da forma que se espera. E eu comecei a ver muitas possibilidades de confecção de troquel, de refinamento de malha. Então começou a me chamar a atenção alguns detalhes. E eu falei, cara, eu vou testar essa parada. E aí para isso eu comprei essa aplicação básica, o módulo básico, né, o Dental Model, ele sai a US$ 79. E tem outras aplicações que você pode ir adquirindo conforme a sua necessidade e aquilo que você usa no seu dia a dia. Mas assim, ferramentas como articulador, que eu não testei ainda, estou para testar, outras funções, ferramentas de corte, possibilidade de integração com várias malhas de STL, vários, ok? Então, sem mais delongas, essa é a interface. Depois de você baixar o Blender e fazer a aplicação do Blender Dental, ele vem essa página inicial aqui, onde você pode abrir alguns projetos que você tenha aberto anteriormente. Você já pode puxar diretamente ou você simplesmente pode apertar um ESC. Você aperta o atalho, a tecla N, ele vai aparecer esses comandos. Essas são as modificações, as adaptações feitas no script do Blender for Dental. E aqui você tem algumas opções de ferramentas que já estão configuradas no backstage desses softwares. Então tudo isso aqui o software já tinha, mas era um caminho muito mais longo para você percorrer. Então com esses atalhos você consegue de uma forma muito mais rápida e prática fazer o que você precisa fazer. A primeira delas aqui no nosso caso, importar um STL. Eu vou trazer aqui uma base de modelo que a gente vai fazer. Esse vai ser o primeiro vídeo. Então selecionei, achei a pasta, selecionei o modelo, foi em importar. Em parte eu vou cortar, ok? Então o modelo vem. Como todo modelo, normalmente ele vem às vezes fora do eixo, né? De acordo com você faz o escaneamento, um eixo ele é estabelecido conforme a base desse escaneamento. Então uma das formas de modificar esse eixo aqui, você vai ter uma barra de ferramentas ou você pode ir pelos atalhos. Nesse caso aqui, a gente tem a opção aqui de selecionar, aqui marcar um eixo do cursor, aqui de movimentar, rotacionar, escalonar, que é crescer ou transformar. Essas são ferramentas básicas. Todas elas têm alguns atalhos. Então, por exemplo, eu quero deixar isso alinhado, o meu modelo de STL alinhado com o eixo Z, o Y e o X, que são essas marcações que a gente normalmente enxerga nesse sentido, ok? Que são os três eixos. Então, a primeira coisa que a se fazer, você pode olhar aqui, ele tem uma base onde ele direciona aonde está a frente do seu modelo. Então, vocês conseguem perceber que ele está desalinhado. Então, para isso eu vou no atalho R e vou rotacionar esse modelo. Então, só apertei o atalho R, quando eu movimento o mouse ou no notebook aqui, eu faço essa movimentação, você já alinha esse modelo. Eu vejo que ele também está abaixo da linha, então eu posso vir aqui em mover ou posso apenas apertar a tecla G, que vem da abreviação grab, que seria agarrar. Então aqui eu já com grab eu já posiciono ele dessa forma, ok? Olhando de uma vista oclusal, vamos ver a vista aqui oclusal.
Isso. Eu consigo identificar também que ele está ligeiramente nessa direção. Então, novamente com a tecla R, eu posiciono o meu modelo. Esse posicionamento correto do modelo, ele é importante em que sentido? No sentido que quando fazer uma restauração, se você tem uma base de modelo que não está perpendicular, você corre um sério risco de na confecção do seu trabalho você ter o alinhamento da base e não o alinhamento axial, né? O alinhamento no eixo plano dos dentes. Então isso é importante até se observar o plano oclusal do paciente para que você possa fazer o devido alinhamento, ok? Então voltamos para a vista frontal, nosso modelo está devidamente alinhado e na sequência agora o meu objetivo é fazer uma base de modelo. Então nesse barra direita de ferramentas, aqui existe uma ferramenta aqui de corte. Então com essa ferramenta aqui, algo importante a se falar, vocês vão identificar aqui que vai ter uma base de cursor. Então a primeira coisa a se fazer é colocar essa base onde eu quero cortar. Então você vai vir aqui com o cursor e vai selecionar um ponto e clicar. Ao fazer isso, automaticamente, quando eu clicar na ferramenta de corte, ela vai estar alinhada com esse eixo que eu selecionei. Correto? Então se eu percebo que está muito abaixo do que eu quero e eu ainda tenho uma base de modelo que eu posso fazer, eu posso aqui dar um Ctrl C e mudar esse eixo do cursor, posso colocar ele mais acima. Novamente clico na ferramenta de delimitação do corte e com isso ele já aparece ali. Aqui na base do software vai aparecer algumas dicas do que você pode fazer. Então aqui se você apertar a tecla E, ele vai instruir. Então existem alguns atalhos que o próprio software já te mostra. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Então eu vou clicar para marcar o ponto, mas antes de clicar eu aperto a tecla E, que vai instruir, vai crescer essa base. E com isso eu vou clicando, ó, quando eu clico E, ele já aparece e vou movimentando. O ideal é não fazer pontos muito longos e vir de uma forma mais próximo de cada clique. O modelo está em uma base onde eu não consigo visualizar. Para mover esse modelo, segurando a tecla Shift e o cursor do seu mouse, né, aquela famosa rodinha do mouse, você movimenta, você arrasta o modelo sem tirá-lo do eixo. Com o cursor do mouse, o centro do mouse, você vai girar o modelo. Então, relembrando, Shift, segura o Shift, aperto o cursor, ele movimenta, solto o Shift e giro no cursor, ele gira nesse sentido, ok? Ele perdeu a seleção, eu volto com o mouse e clico. Observem que ficou branco ali aquela ponta. Vou afastar um pouco para a gente conseguir visualizar. Apertando a tecla E, ele vai crescendo, eu vou clicando e vou marcando pontos de referência, ok? Então eu posso aqui simplesmente passar essa linha e cortar essa região que não é do meu interesse. Poxa, Isaac, eu poderia fazer esse modelo direto sem fazer essa linha? Sim, você poderia, mas você teria justamente aquele ponto ali indesejado. Então, eu vejo se a ideia, pelo menos é o meu caso, que busquei o Blender por enxergar nele uma possibilidade de fazer modelos mais atrativos, modelos mais bonitos, mais bem acabados, com uma base mais interessante, por que não usar essa ferramenta, ok? Então, quando chegar próximo onde você começou, você pode vir aqui em fuse, né? Que daria o sentido de fundir. Então ele uniu as duas pontas e aí você tem um modelo todo delimitado mostrando para o software a parte que não é interessante para você, ok? Feito isso, você vem na ferramenta de corte, é uma ferramenta aqui, Trim. Feito isso, vocês já podem observar que tem um corte aqui, fazendo a separação. Você vai clicar na parte que te interessa, vai dar um clique, ele vai marcar um ponto,
quando você clicar. Observe aqui que ele marcou um ponto. Você precisa clicar aqui para mostrar para o software que você quer essa região, porque ele não deletou. Então você vem aqui em Clean, ele vai limpar a região que está fora. Você pode observar, eliminou todo aquele excesso que a gente não precisava. Com ele selecionado, Make Bases, eu clico aqui no Upper Jaw. Quando eu clico aqui no Upper Base, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente fazer essa base. Então, por isso é importante lá no início você já alinhar e rotacionar essa base. Porque se eu não faço isso lá na primeira etapa, eu corro o risco de chegar nessa etapa e ele fazer a base de forma divergente ao plano axial do modelo. E qual a importância disso? Por exemplo, às vezes a gente erra um caso no modelo, porque o modelo está mal alinhado, mal recortado ou mal digitalizado. Então é preciso avaliar o modelo e colocá-lo num plano oclusal de forma que eu tenha uma base de trabalho. Porque se eu tenho um modelo que está torto, está mal posicionado, isso vai gerar uma ilusão óptica na hora da confecção de uma peça, seja ela analógica ou digital. Então, por isso é importante fazer essa etapa de alinhar com o eixo. Mas ainda percebo que esse modelo está um pouco grande. Não sei que eu esteja fazendo um modelo de mostruário para utilizar por marketing, colocar um nome, logomarca. Eu não preciso de um modelo tão alto. O modelo do dia a dia ele pode e ele precisa ser menor para que eu possa, com isso, ter um custo menor de produção, economizar resina. Então pense bem, você consegue reduzir esse modelo em uma base que seja próximo a um ponto que você não tem um custo elevado de produção. Então você consegue aqui fazer uma base em uma altura que esteja paralela, que não vai te custar muita resina, e aí você aplica. Então vem aqui em Gameplay, aplica, está feito o seu modelo. Teoricamente eu poderia já imprimir dessa forma. Só que o que acontece aqui? Esse modelo ele está, imagina como uma caixa fechada e cheia de material. Então você vai gastar muita resina. Então a opção que temos é de fazer um modelo oco. E esse modelo oco, ele aqui também é feito de uma forma muito simples. Basta clicar aqui Make Rolo, né? Ou fazer oco. E ele vai ocar esse modelo. Só que o que acontece? Inicialmente a gente não vai perceber. Vai ser como uma caixa fechada. Uma caixa que tinha material, né? Tinha resina, né? Tirou a resina, mas a caixa continua fechada. Só que o que acontece? Eu não preciso dessa parte fechada. Eu posso fazer isso aberta. Poderia imprimir dessa forma? Poderia. Poderia fazer pequenos furos aqui ou por palatina e a resina ia escoar e ele continuaria oco. Mas eu particularmente prefiro deixar sem essa tampa. Seria como ter uma caixa oca com a tampa aberta. E aqui existem algumas opções. Tem a própria caixa aberta aqui, né, de fazer ele oco. E existe uma outra possibilidade. Aqui tem o Honey Solid, o Honey Vintage e o Gyroid. O que seria isso? Esse honey seria algo, na nossa tradução, algo muito próximo como uma colmeia de abelha, né? Em forma de hexágono. Então eu posso fazer ele totalmente sólido, eu posso fazer ele vertido entre eles, né? Ele vazado para que a resina possa ainda ter maior fluidez na hora de escoar. Ele pode ser de uma forma, esse giroide seria tipo aquela malha de DNA toda torcida. E qual a vantagem de fazer isso e não apenas fazer ele oco? Porque com isso o que acontece? Quando você faz um modelo grande, quando ele é totalmente oco, por a parede ser um pouco mais fina, ele corre o risco de dar distorção. Com essa estruturação interna, você dá maior estabilidade ao seu modelo e não corre o risco de sofrer alguma deformidade. Então, não é apenas estético, né? Não é apenas para o modelo ficar bonitinho, mas é que ele possa ter
uma maior resistência e uma maior estabilidade após a impressão e automaticamente após a limpeza e a cura. Então você tem algumas possibilidades para resolver isso em outros softwares. Você pode colocar uma barra lateral, você pode fazer algum outro tipo, mas o Blender acaba tendo essa opção de uma forma muito dinâmica. Talvez você que já faz isso de forma em softwares free, como o Mesh Mixer, por exemplo, que é o que eu faço no dia a dia, mas Isaac, o modelo oco eu poderia fazer no Mesh Mixer, sim, poderia, mas teria muito mais etapas, seria um processo que demandaria um pouco mais de tempo e você, não, por exemplo, não teria essa possibilidade de fazer o modelo dessa forma como você pode acompanhar aí e ver. Então você tem um modelo oco com essa estruturação, né, em forma de hexágono ou tipo a caixinha de abelha, né, casinha de abelha, não sei como é chamado, conhecido na sua região. Você pode aqui ainda aumentar um pouquinho a mais para o modelo ter uma base um pouquinho maior. E aí a gente tem o nosso modelo, como eu disse, ele tem umas ligações, uns pontos que ligam entre eles, como você pode ver ali, pequenos furos, né? Você pode acompanhar aqui esses pequenos furos. Então aqui, talvez em não conseguir contar quantos cliques, é claro, esse vídeo na produção diária, esse trabalho, né, ele é um pouco mais rápido, porque não tem esse processo explicativo. Então, só para a gente entender, eu importo o modelo, eu alinho o eixo, eu tiro ou não, fica o seu critério, mas eu posso tirar todo o excesso de malha para ter um modelo mais uniforme. Posteriormente, eu crio a base, que aí vai mais um clique, eu aumento e diminuo a altura desse modelo e depois eu torno ele sólido e coloco a opção interna. Então, em uns 7 a 10 cliques, dependendo da sua objetividade, etapas, né? Em 7 etapas e um pouco mais de clique, você já tem o seu modelo oco de uma forma muito prática. Então, eu vim aqui, aplico, ele vai finalizar o processo e aí você já pode exportar para sua impressora, já pode fazer, na verdade, o fatiamento conforme o software da sua impressora. E só um detalhe interessante aqui que a gente pode observar é que aqui você tem a opção de colocar cor no modelo. Então aqui você pode adicionar cor e talvez você pode usar algo próximo, uma resina. Eu uso uma resina um pouco verde. A minha resina que eu uso, ela é puxada para o cinza. Então você pode aqui trabalhar de acordo com a resina para você, no momento que fotografar o seu trabalho, o seu modelo, você tem a possibilidade de ter o print do digital e ter essa foto alinhado com a fotografia, e assim conseguir produzir um material e até mesmo padronizar até mesmo o seu trabalho digital. Uma outra opção que ele tem aqui são de pontos de iluminação, né? Pontos de luz, onde você consegue trabalhar de uma forma bem interessante também, ok? Espero ter colaborado aí. Você que tem interesse de conhecer o Blender, eu vou passar as redes sociais, vou colocar o site deles. E vamos nessa. Em breve quero postar mais vídeos de outras ferramentas, de outras funcionalidades de outras funções que o Blender tem, e assim a gente compartilhar esse conteúdo aí. Valeu, até mais.